Nossa leitura em Mateus, capítulo 20, lemos os versos de 1 a 16. Mateus, capítulo número 20, versos de 1 a 16. Lemos uma parábola que nos ensina muito essas histórias de Jesus, cheia de elementos comuns da vida, mas que são tão profundos a nós. Mateus, capítulo número 20, versos de 1 ao 16. A minha leitura se dá no texto da tradução NVI, mas acompanhe na sua tradução e conversaremos a respeito desse texto. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Eles então disse: vocês também vão trabalhar na minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do calor e do trabalho de todo dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja, porque sou generoso? O verso 16 encerra a perícope dizendo: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Quero convidar você, diante da leitura da palavra do Senhor, a uma palavra de oração. Se você puder, feche seus olhos, curva sua cabeça, oramos ao Senhor. Deus, grato pelo compartilhar da palavra em comunidade, a graça de reconhecer o poder que não vem daquele que anuncia, mas do teu Espírito que fala lugares únicos, que nos encontra em lugares de dores que talvez nem compreensivos, Senhor, nem conheçamos de verdade, mas o Senhor conhece nas profundidades. Nós pedimos que essa verdade e a verdade do seu Evangelho, para além de tudo que alguém possa pregar ou ensinar, fale a nós, fale a mim, ao teu povo, ao meu irmão e à minha irmã. Nós oramos gratos por essa palavra compartilhada. Nós conversaremos sobre a bondade de Deus. O meu desejo é que ao sair daqui dessa noite, a nossa sensação e aquilo que compreendemos seja que amamos mais ao Senhor do que quando chegamos hoje. Assim pedimos, Senhor, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, nós temos diante de nós uma parábola. Parábolas são histórias do cotidiano, mas que ensinam coisas muito profundas. Jesus, um exímio contador de histórias e com essa capacidade única de falar às pessoas por meio de elementos comuns. Jesus anuncia as suas histórias e eu gosto da definição do teólogo N.T. Wright. Ele descreve parábolas como bombas relógios. Nós podemos imaginar isso, que ele contava essas histórias e as pessoas que estavam ouvindo, Jesus está falando sobre pérola de grande valor, sobre o conflito de um filho que pede a herança do pai e um desrespeito completo para aquele contexto judaico, sobre a ideia de agricultura, sementes. O N.T. Wright, quando expressa isso, está dizendo, muito tempo depois, essa pessoa talvez diga, ouviu uma ótima história de Jesus. E passados dias, em algum momento de reflexão, e claro, por ministração do próprio Deus, essa pessoa diga, entendi. Essa história se torna viva e transformadora.
Por isso, quando nós vemos esses elementos comuns de uma parábola, como temos diante de nós hoje, eu também gostaria de chamar a sua atenção para o poder transformador que essas narrativas têm, de impacto que elas nos causam, que nos conduzem. Jesus é um mestre em nos ensinar a respeito de coisas grandiosas com essas histórias que conta a nós e narra. Essa parábola que lemos, para mim, tem um centro. Ela fala a respeito da bondade de Deus. Sim, ela tem muitos elementos e talvez o centro das maiores discussões dessa parábola se localize de fato na sua conclusão no verso 16, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Mas eu quero chamar a sua atenção para o centro da narrativa como um todo e como esse texto fala a respeito de uma bondade que talvez a nós seja incompreensível até. Por que digo incompreensível? Percebam, nós gostamos de bondade e até experimentamos em alguma medida. Todos desejamos perdão, todos desejamos misericórdia e, claro, por vezes experienciamos isso nos nossos relacionamentos, mas é uma bondade com limitações humanas. É uma bondade que se expressa, por muitas vezes, com lugares onde até aqui eu consigo lidar, mas daqui para frente já é demais para mim. Essa bondade que eu quero que você compreenda na narrativa dessa parábola de hoje, é uma bondade que se expressa muito além. Ela passa das nossas barreiras, ela quebra as nossas possibilidades do que significa ser bom, ela ultrapassa os nossos limites de bondade. Ela de alguma forma, pega o nosso mundo e a organização do que nós consideramos o possível para a bondade e choca pelo escândalo do que anuncia de uma bondade que é muito maior. Perceba uma coisa nesse texto. A bondade que aparece aqui é completamente contrária à ideia de mérito. E a verdade é que o nosso mundo ele dá lições de mérito em todo momento. Nós aprendemos que quem merece mais é quem faz mais. Quem recebe mais é sempre aquele que trabalhou mais, se esforçou mais. Quem recebe mais carinho é aquele que deu contrapartida de afeto. E essa lógica que invade todas as áreas da nossa vida é exatamente o oposto da lógica do reino de Deus, que abre-se falando aqui na palavra do ensino do próprio Jesus nessa parábola. Então nós gostamos de perdão, gostamos de misericórdia, nós gostamos de graça, mas nós gostamos dela até certo ponto. O nosso mundo é organizado por esse mérito. Quem trabalha mais merece mais, quem entrega mais vale mais. E essa lógica parece tão natural a nós, porque crescemos nesse contexto, que em algum momento nós vamos levando ela também ao relacionamento com Deus. E é possível que a nossa compreensão passe a imaginar um relacionamento de um Deus que distribui amor, bênçãos, aceitação, na mesma medida do nosso desempenho. Mas eu quero fazer, claro, uma pergunta, e ela é provocativa, porque a resposta é óbvia, é sim, mas e se Deus é muito melhor na sua bondade, na sua natureza do que nós imaginamos? E Ele é. E se a bondade de Deus ela for tão grande, tão além das nossas barreiras, que ultrapassa a nossa ideia de justiça? E se o maior desafio a nós não for acreditar que Deus é justo, porque Ele é, mas acreditar e aceitar Deus nessa sua bondade graciosa? Essa bondade que ultrapassa os nossos limites, que desorganiza aquilo que nós acreditamos ser possível. Nossa bondade tem cálculos, ela limita até onde ela vai, mas a bondade de Deus ela desafia esses cálculos, as nossas comparações. Ela expõe os nossos méritos a nada, que é o que de fato são. É exatamente sobre essa bondade que eu leio e peço a sua atenção ao longo do texto que passaremos a conversar juntos. Olha só, Jesus não está contando uma história sobre agricultura, isso é óbvio. Vai muito além dessa estrutura. Jesus está contando uma história sobre Deus. A vinha é o cenário dessa narrativa. O dono da vinha, que é o personagem principal, é obviamente interpretado por nós de maneira simples como Deus Pai. Toda parábola, em algum momento, vai ter o desejo de revelar quem Deus é e como é o seu reino. E aqui não seria diferente. Aqui Jesus está
nos apresentando um Deus que desafia todas as nossas categorias. E o texto vai começar dizendo o que a nós? Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. E esse verso 1 já começa a nos dar a percepção importante sobre como esse reino começa a partir do próprio Deus que toma a iniciativa da sua graça e amor. Perceba a narrativa. O dono sai, o dono é quem procura, o dono é quem chama. É o dono da vinha quem convida. O reino de Deus nunca começa com um homem procurando Deus. Ele sempre começa com Deus procurando um homem. É Deus quem sai da casa na narrativa, é Deus quem entra na praça. É Deus quem dá esse movimento de procurar esquecidos, vulneráveis aqui, pessoas em situação, nós entenderemos isso ao longo da mensagem. Isso já deveria chamar a nossa atenção, esse Deus que se movimenta. Olhe só o que significa o contexto dessa praça. No primeiro século, quando nós entendemos como funcionava o contexto histórico, a praça não é apenas um lugar de lazer onde as pessoas frequentam, talvez muito mais no nosso contexto. A praça é um lugar de comércio. É para lá que vão as pessoas que desejam trabalhar, encontrar um emprego para aquele dia. É para lá que se vende, se faz acordos de contratos de negócio, também as portas da cidade, mas as praças são esses centros de encontros, negócios acontecendo. E a praça aqui é o cenário onde esses trabalhadores que são diaristas vão. Esses homens são pessoas que acordavam de manhã e não tinham certeza do sustento. Sabiam o que precisavam, necessitavam disso. Mas não sabia se seria uma realidade. Acordavam com o desejo de ganhar o pão. E nós encontramos, essa necessidade latente não apenas nesse ciclo de homens, e lembra vocês, naquele contexto do primeiro século, a grande maioria do povo vivia exatamente nessa situação. Sem saber talvez se os filhos comeriam naquela noite, sabe? É um lugar de espera. Pessoas que levantaram de manhã e chegaram até um lugar com o desejo de suprirem as necessidades mínimas. Tem muita vulnerabilidade aqui, existe muita dependência. E o texto vai dizer a nós que esse dono da vinha sai logo cedo. E ele contrata alguns trabalhadores. E ele faz um acordo. No verso 2 ele diz o quê? Combinou de pagar-lhes 1 denário pelo dia de trabalho. É interessante porque 1 denário é o salário considerado justo por um dia inteiro de trabalho dessa categoria que vivia naquela época. Não há nada de errado até aqui na parábola. O homem desejava trabalhadores à sua vinha, assim o fez, e os contratou por um salário que era justo. Nada existe de exploração. O acordo foi claro. Olha, eu pago 1 denário, o salário é justo, você trabalha na minha vinha. Os trabalhadores aceitam. Mas a história vai continuar e às 9 da manhã o dono vai sair novamente à procura de trabalhadores. E ao meio-dia, esse mesmo dono vai procurar mais trabalhadores. Às 3 da tarde, ele sai mais uma vez. E às 5 da tarde, quando faltava praticamente 1 hora para terminar o trabalho do dia, ele volta à praça. E aqui é um ponto extraordinário dessa narrativa de Jesus, porque ele encontra ainda nesse momento, no final do dia, homens que estão esperando nessa praça. Sem trabalho, sem oportunidade. Nós poderíamos aqui, aumentando a compreensão do texto, até falar sobre a dignidade. Imagine esses homens que acordaram de manhã e estão desde cedo nessa praça esperando que os contraste, para garantir o pão da casa, o alimento básico. E ao final do dia eles ainda não conseguem ou não encontraram e vão voltar a casa já à última hora pensando, nós não conseguimos o mínimo de sustento. Olha a pergunta que nós encontramos no texto, no verso 6. Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? E é uma pergunta que nos parece talvez muito dura, e a resposta se torna ainda mais dolorida quando nos atentamos ao que é respondido. E o que eles dizem? Porque ninguém nos contratou. E eu dou atenção a você à palavra de ninguém. Ninguém os escolheu, ninguém os quis, ninguém acreditou de alguma forma que eles valiam a pena. Ninguém enxergou neles a possibilidade do trabalho, do sustento. Eles são pessoas que estão se sentindo descartados. São os rejeitados que ficaram no mercado, na praça. São aqueles que ficaram por último em todas as possibilidades, e aqui, claro, com essa agonia do sustento necessário para o dia. Mas aí o dono da vinha diz o que a eles? Verso número 7.
vão vocês também trabalhar na vinha. Percebe o movimento de bondade aqui? A bondade da narrativa de um Deus que não corre na direção dos impressionantes, mas que vai na direção dos esquecidos. É a bondade de um Deus que não é atraída por currículos, por méritos, por representações. Ela é atraída pelas necessidades. Não é a bondade que procura os mais fortes. Ele vai até esses que, no final do dia, desanimados, já se encontram por causa de toda carga do sol, esperar, e essa sensação de falta de esperança que deve ter tomado conta desses homens. E aí chega o momento do pagamento na narrativa da parábola. E é aqui, assim, que eu acho que a parábola ela ganha o seu centro. Porque tudo até agora está parecendo razoável. O trabalhador contratou para sua vinha e fez o acordo de pagamento conforme os seus recursos de dinheiro a cada um como quis. Mas Jesus, nas suas parábolas, dificilmente está preocupado com esse razoável. Ele, de fato, deseja criar uma tensão. E a narrativa vai fazer isso. Ele nos ajuda a revelar algo sobre Deus. E aí o dono vai dizer o quê? Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário. Mas comece com os últimos contratados e termine com os primeiros. Nós encontramos isso no versículo de número 8. Por que começar pelos últimos? Jesus está construindo uma tensão. Os primeiros teriam de assistir os últimos sendo pagos antes dele. Os primeiros vão ver. Os primeiros vão ter que testemunhar algo. Então os trabalhadores da última hora recebem o seu denário. Um dia inteiro de trabalho. Não receberam 1 hora de salário, que é o que haviam se dedicado à vinha do dono. Recebem o dia todo. Imagine a cena. E vamos concordar na nossa razoabilidade humana? Se você fosse um desses trabalhadores que foi contratado ao acordar pela manhã e obrigado a trabalhar pelo seu sustento, e você tivesse trabalhado o dia inteiro, sabendo que o acordo era 1 denário, e de repente você viu aqueles homens que chegaram às 5 da tarde para o trabalho da vinha recebendo 1 denário. 2 coisas passariam na sua cabeça, uma delas está claramente no texto, mas a outra é possível que o impulso seja, eles não merecem. Nós trabalhamos o dia inteiro, isso é injusto. O outro impulso é o que nós encontramos no texto. Porque os primeiros, vendo os últimos receber o seu denário, começaram a fazer contas. Que contas? Igual também fazemos em muitas possibilidades. Se 1 hora foi dado 1 denário, eu estou trabalhando desde as 8. Quanto significa isso? Então eu vou receber muito mais. Talvez um pouco animados, né? Fazendo as suas contas. Se 12 horas de trabalho, então valerão 12 denários. Se eles receberam 1, nós vamos receber muito mais. Mas aí o que o texto diz? Quando vieram os que tenham sido contratados primeiro e esperavam receber mais, expressão do texto que nós acabamos de pensar, mas cada um deles também recebeu 1 denário, verso 10. E aqui está o centro da parábola, porque não é sobre dinheiro, é sobre expectativa. Chama a sua atenção a isso. Esses homens não ficaram tristes porque receberam pouco. Eles receberam o que foi acordado. Eu pagarei a vocês 1 denário para que vocês façam esse trabalho. Esses homens, eles ficaram tristes porque alguém recebeu igual. O problema deles não era o salário em si, é a comparação mesmo. Eles estão comparando a própria história e vida pelos outros. E chama a sua atenção porque diversas vezes a nossa história também passa pelo mesmo caminho. Se perguntar a você, meu irmão, minha irmã, quantas vezes Deus foi bom com você, você vai expressar, até pela sua experiência e fé, muitas. A todo momento, Deus é bom. Quantas vezes nós recebemos mais do que merecíamos? Todo dia. Todo dia nós recebemos mais do que merecemos. Quantas vezes nós somos sustentados pela graça de Deus? Nós continuamos sendo sustentados pela graça de Deus e é sempre ela que nos ampara. Mas, então nós olhamos para alguém. E os nossos juízos podem aparecer, né? Nós julgamos menos digno, menos fiel, menos comprometido, menos merecedor.
E talvez essa bondade que nós celebrássemos tanto na nossa história, de um Deus de amor, começa a incomodar. Porque a comparação, ela faz isso, ela transforma bênçãos de Deus em ressentimentos. Comparação rouba a alegria da gratidão. A comparação, ela tem o poder, de fato, de transformar a graça em uma contabilidade. E os trabalhadores fazem a reclamação no verso de número 12. O Senhor os igualou a nós. Agora, olha essa frase. O Senhor os igualou a nós. Percebe o escândalo disso? O problema não é, de novo, o dinheiro, o problema é igualdade. O orgulho sempre acredita que merece um lugar especial. Sempre. O orgulho acha que a bondade é para ele aceita essa bondade, desde que seja distribuído sobre a vida dele, em grande crescimento, desde que alguns recebam mais honra, mais reconhecimento, mais privilégios. Claro, principalmente se no orgulho eu estiver incluído nisso, né? Mas o reino de Deus não funciona dessa forma. Então o dono vai responder o quê? Amigo, eu não estou sendo injusto com vocês. Verso 13. Eu não sou injusto com vocês. Nós fizemos um acordo. Perceba, o dono não pede desculpas, porque não houve justiça. Ele cumpre exatamente o combinado. O problema aqui não é injustiça, o problema é a sua generosidade. Olha o conflito dessa bondade. E aí para mim vem a pergunta que atravessa os séculos e é o centro desse texto, no verso 15. Vocês estão com inveja porque sou generoso? A minha generosidade e bondade desperta o mal de vocês. Quando nós olhamos o texto original do grego, a ideia aqui é: os olhos de vocês se tornaram maus, observaram com maldade a minha bondade? E essa é uma pergunta muito devastadora, sabe? Porque Jesus está revelando algo muito assustador a nós. É possível que a bondade de Deus, em alguns momentos, revele no final uma maldade escondida no nosso coração. É possível que amar a graça, e nós a amamos, né? Mas a gente ama talvez quando ela nos alcança, mas é possível odiar essa mesma graça quando ela alcança outra pessoa. É possível cantar sobre o amor de Deus e ainda desejar secretamente que algumas pessoas não recebam esse amor. É possível servir na vinha e ainda assim não conhecer o dono da vinha e nem o coração do dono da vinha. E é exatamente aqui que eu acho que a nossa introdução encontra a parábola. Porque nós falamos sobre essa bondade que desorganiza o mundo, que está para além das nossas categorias, e agora nós entendemos por quê. Ela desorganiza o mundo porque o nosso mundo é construído sobre a lógica do mérito, mas o reino é construído sobre a graça. O nosso mundo pergunta as coisas do tipo: quanto você fez para medir alguém? O reino de Deus pergunta: quem é o dono da vinha? O nosso mundo pergunta: quanto você merece? O reino de Deus pergunta: você confia na bondade do Pai? O nosso mundo, ele vive de comparação, sabe? O reino vive de gratidão. O nosso mundo, ele faz contas. O reino recebe presentes, a graça. E Jesus termina dizendo o que a nós? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Verso 16. E não é porque somente Deus inverte posições no seu poder e como quer, mas porque Deus inverte lógicas. Ele desmonta os nossos sistemas que nós construímos para medir valor. Ele derruba as nossas escadas pelas quais nós tentamos subir, ganhar status, posições. Ele desarma a religião do mérito. E ele convida a gente a viver a única forma capaz de sustentar o ser humano diante desse Deus, que é graça. Pura graça, escandalosa graça de Deus. É desconcertante. Essa é uma bondade que desorganiza o mundo. Eu me encaminho ao fim da mensagem com você e faço 3 pontos de aplicação que eu gostaria que você pensasse e levasse para a sua história e para a sua vida. Primeiro, quando você se sente esquecido por Deus. Pastor, Deus se esquece de mim? Não, percebeu? Eu não disse isso. Eu disse quando você se sente esquecida por Deus. Vamos aos Salmos, né? Onde está o Senhor? Os meus inimigos me cercam. Os Salmos são uma expressão
nas orações, nos cânticos e daquilo que levavam na alma o salmista, na sua figura principal, Davi. Mas se Davi tivesse ouvindo Deus naquele momento, provavelmente Deus diria: Davi, eu não fui para lugar nenhum, eu continuo sendo o que sou. A frase dolorosa dessa parábola, o dono perguntando a eles: por que vocês estão aqui, verso 7, desde da manhã até o final da tarde? Ninguém nos contratou, Senhor, ninguém. E claro, eles não estavam apenas sem trabalho, eles estavam carregando a dor de não terem sido escolhidos. E talvez de ver as pessoas sendo levadas ao longo do dia e eles permanecendo ali. Os outros sendo chamados e eles esperando. E talvez possa ser a dor que você carregue de alguma forma. Talvez você olhe para a sua vida e sinta que de alguma forma está ficando para trás. Você acha que os outros avançam, realizam sonhos, projetos, que as oportunidades parecem a eles, e que você continua esperando. Você espera uma resposta, uma cura, você espera uma transformação, você espera uma oportunidade de mudança, uma intervenção divina do qual você tanto ora. E aí é possível que com o passar do tempo a espera comece a produzir em você uma pergunta, sabe, assim: Senhor, o Senhor esqueceu de mim? O Senhor ainda me vê? Mas a beleza dessa parábola para mim é que quando todos haviam desistido daqueles homens, ela vai relatar que o dono da vinha não desiste. Quando ninguém havia escolhido esses homens, o dono da vinha os chama. Quando parecia tarde demais, ele aparece. A bondade de Deus não é limitada pelos nossos relógios, nossa agenda. O que parece por vezes atrasos a nós, muitas vezes é apenas o tempo da graça de Deus. E é exatamente isso que eu encontro no Evangelho e na experiência de Jesus Cristo. Esse Cristo que caminha aos esquecidos, que aproxima de si rejeitados, que traz para perto de si como um convite cansados, gente que ninguém mais via. E quando nós olhamos a cruz, nós encontramos o ladrão que chegou literalmente na última hora. E nós ouvimos o que em Lucas, capítulo 23, verso 43? Hoje você estará comigo no paraíso. O evangelho não é a história de pessoas que chegaram cedo. É a história de um Deus que continua chamando pessoas até o último instante. Quando você se sentir esquecido pela vida, lembre-se que a graça de Deus está caminhando pela praça, procurando por você. Segundo ponto de aplicação, eu falo a respeito de quando a bondade de Deus nos outros, aos outros, nos incomoda. O centro da parábola não é o salário, é o coração dos trabalhadores. Quando os primeiros recebem o mesmo denário dos últimos, nós encontramos a reclamação do verso 12. O Senhor os igualou a nós. Agora perceba isso com importância. Eles não estão tristes porque receberam pouco. Eles estão incomodados porque alguém recebeu igual. Isso é muito revelador. Eu acho que Jesus toca numa ferida que dificilmente gostamos de admitir. Nós nos alegramos por vezes com a graça de Deus quando ela vem sobre nós ou sobre a nossa opinião de alguém que merece, mas existe dentro de nós por vezes uma necessidade constante de comparação. Comparação de sucesso, de reconhecimento, de sofrimento, até sofrimento, né? Sabe essas conversas? Tô com uma dor nas costas, a pessoa fala: ih, eu tenho hérnia, cara. Tem esse super trunfo, né, de quem sofre mais, tudo comparativos. E a comparação, ela é uma prisão muito cruel, porque ela transforma a gratidão em ressentimento, ela rouba a alegria daquilo que Deus deu. E ela faz a gente viver a vida olhando para a vida dos outros, em vez de chegar à bondade de Deus na nossa própria história. E por vezes, olhar para a bondade na vida do outro e não gostar que ela exista. Talvez a maior tristeza não seja aquilo que falta a você. Talvez seja aquilo que você vê em algum momento os outros receberem. Agora, olha o convite que eu encontro no Evangelho, a outra lógica. A lógica que eu vou chamar de lógica da graça. Porque quando Jesus foi para a cruz, ele não morreu por aqueles que se esforçaram mais. Ele morreu pelos que chegaram cedo e pelos que chegaram tarde. Ele morre pelos religiosos e morre por pecadores, também os religiosos pecadores.
Ele morre pelos fortes, mas também morre pelos quebrados. A cruz é o nivelador de todos nós. Na cruz ninguém é melhor, ninguém é superior, ninguém merece mais. Todos somos igualmente dependentes da mesma graça. Para mim, a cura para um coração que vive se comparando não é receber mais. É descobrir que em Cristo você já recebeu infinitamente mais do que você jamais poderia merecer. Terceiro e último ponto. Quando você acredita que precisa merecer o amor de Deus. O final da parábola, o dono da vinha, nós pensamos isso juntos, faz uma pergunta que vai atravessando os séculos nesse texto, que eu imagino que você tenha ouvido muitas vezes. Você está com inveja da minha generosidade ou da minha bondade? E essa é uma grande revelação do texto. O problema dos primeiros trabalhadores não era que eles conheciam pouco a justiça do dono. Era, no final, o problema que eles conheciam um pouco a bondade do dono da vinha. Eles estavam fazendo contas. 1 denário, então nós vamos receber mais. E nós também fazemos contas. Nós achamos que Deus vai nos amar mais se formos melhores. Nós achamos que Deus ficará mais satisfeito se produzirmos mais. Achamos que Deus nos aceitará mais se nós falharmos menos. E essa é a lógica do mérito. A lógica do evangelho não é essa. O evangelho começa justamente aonde os seus méritos terminam. Aqueles trabalhadores da última hora receberam o denário não porque trabalharam além ou o suficiente até, porque foi muito pouco tempo de trabalho. Eles receberam um denário igual aos outros porque o dono da vinha era bom. Esse é o motivo. A bênção não nasceu do desempenho deles, nasceu da bondade dele. E essa é a história de todos nós. Nenhum de nós chega diante de Deus com crédito suficiente para dizer a Ele, com currículo suficiente para dizer a Ele, eu mereço. Nenhum de nós pode ou consegue comprar o amor de Deus. É por isso que Jesus vem. Porque aquilo que nós não poderíamos conquistar, Ele nos dá. Aquilo que não poderíamos merecer, Ele nos ofereceu. Aquilo que não pode e que não poderíamos, de forma alguma, pagar, é Ele quem paga. Na cruz nós encontramos Deus declarando a sua bondade e como essa bondade é maior do que o nosso pecado, maior do que os nossos fracassos, maior do que as nossas quedas, maior até do que a nossa capacidade de compreender essa bondade de amor. E talvez a boa notícia que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, talvez você precise ouvir isso. Você pode parar de tentar comprar aquilo que Deus já decidiu te dar. Você pode parar de viver como alguém que necessita todo dia encontrar uma forma de ser amado e voltar a viver como você é, como um filho e uma filha amada de Deus. Você pode parar de carregar o peso de tentar provar o seu valor diante de Deus, porque em Cristo o amor de Deus não é um prêmio para os que conseguem, ele é um presente para aqueles que recebem. E o Evangelho, ele é a notícia escandalosa de que Deus não ama você porque você vale muito, Deus ama você porque Ele é infinitamente bom. Que essa graça e esse amor sustente a sua vida e a sua história, a sua casa. Amém.